Salve pessoal, sejam bem-vindos. Está no ar mais um podcast do Memória Alviazul, o de número 34, e hoje um episódio um pouquinho diferente. Não temos um convidado e eu vou contar para vocês um fato histórico importante da vida do Esporte Clube Taubaté. Mas antes, vamos aos nossos apoiadores culturais. Sitioca Café. Café da manhã na roça, em estilo colonial, onde você e sua família podem degustar deliciosos quitutes caseiros e ainda passar bons momentos em meio à natureza. São mais de 60 itens com opções em salgados, doces, bolos, pães, sucos, frutas e aquele café no bule no fogão a lenha. Também tem opções especiais para dietas com restrições. O cardápio é caseiro, feito sempre com ingredientes frescos e de ótima qualidade. O atendimento é especial, fazendo com que você realmente se sinta como se estivesse na varanda da casa da vovó. O café é servido aos sábados, domingos e feriados, das 8 da manhã ao meio-dia, no valor de R$ 35 por pessoa, com cortesia para crianças até 8 anos. No Sitioca Café, você também pode realizar seus eventos corporativos, confraternizações ou ainda comemorar aquela data especial. O Sitioca Café se localiza na Estrada do Pinheirinho, 1300, apenas 2 quilômetros da Ponte do Paraíba. Para entrar em contato, é através do WhatsApp 12 99135 1340 ou pelas mídias sociais, @sitioca com K.café, sem um acento no E. Sitioca Café, o melhor café do campo. Tec Lobo, manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas, e a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais, @teclobo.manutenção. Tec Lobo, a melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária Danelli, localizado na rua Anísio Ortiz Monteiro, 580, no centro de Taubaté. A Imobiliária Danelli já atua há 70 anos no mercado e está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077 e o WhatsApp 996 44 60 70. Imobiliária Danelli, a seu lado como sempre. Pois bem, um fato histórico do Alviazul que eu vou contar, senhoras e senhores, de maneira resumida, mas com histórias e fatos bem legais e alguns inéditos, sobre a brilhante conquista do Campeonato Paulista do Interior de 1919 e que essa última semana, no dia 13 de abril de 2022, completou 103 anos. Então vamos lá. Para começar, vamos já quebrar podemos dizer, um mito que se ouve quando se fala do título de 1919, né? Que foi o primeiro título da história do Taubaté. E isso não procede. Se for colocar na linha cronológica, esse foi o quarto título conquistado pelo Taubaté. O Taubaté, que àquela altura do campeonato tinha 5 anos de vida, né? O clube fundado em 1914, e antes já tinha conquistado 3 títulos, que foi a Liga Norte de Futebol, que era um campeonato disputado entre as equipes do Vale do Paraíba, o que era super comum na época. As equipes do interior jogavam campeonatos em suas respectivas regiões. E o Taubaté era
predominante aqui no Vale do Paraíba, não à toa ganhou o apelido de Gigante do Vale. Ele foi campeão em 1915, 1916 e 1917. E tendo como grande rival nesses 3 campeonatos a Esportiva de Guará, né? Jogos aí que o tempo fechava, literalmente. E em 1917, o futebol do interior começou a ganhar bastante espaço no estado de São Paulo. E em 1918, a Associação Paulista de Esportes Atléticos criou o campeonato do interior. E o campeonato seria disputado em 1918 e acabou que ele não aconteceu nesse ano por causa da pandemia da gripe espanhola. E só acontecendo no ano seguinte, em 1919. E o Taubaté, que vinha de 3 títulos, né, da Liga do Futebol Norte, em 1918 não disputou campeonato, não houve a disputa da Liga de Futebol Norte, mas o clube realizou alguns jogos amistosos antes de ter a paralisação total das suas atividades por causa da gripe espanhola. Vou falar os resultados dos jogos do Taubaté nesse ano de 1918. Ele venceu por 7-2 o Itajubense, o clube da cidade de Itajubá, a partida realizada em Taubaté. Empatou 2-2 com o Cachoeira Futebol Clube, de Cachoeira Paulista, partida disputada na cidade de Cachoeira. Venceu por 8-7 o Ipacaré de Lorena, partida realizada no Campo do Bosque. Venceu por 8-1 Cachoeira, partida realizada em Taubaté. Empatou em 2-2 com o Internacional, que era um clube da capital, né, de São Paulo, que jogava o Campeonato Paulista. Venceu por 9-1 o Rachoutim, em Taubaté, era uma equipe de São Paulo. Depois, novamente, outro jogo com o Rachoutim, outra vitória do Taubaté, dessa vez por 5-4. E, por fim, mais um jogo com o Internacional e vitória do Alve Azul, partida realizada em Taubaté, vitória por 3-2. Então, essas foram as partidas que o Taubaté realizou no ano de 1918. Somente 8 partidas realizadas no ano, e a gripe espanhola assolou aí praticamente o mundo todo, né? Algo parecido com o que houve agora com o Covid-19, né? Uma tragédia. E as atividades no clube, obviamente, foram interrompidas. E uma outra curiosidade, né, antes da gente entrar no ano de 19, que nesse ano de 1918, o Taubaté ele quase realizou uma excursão ao Nordeste, especificamente para Recife. O clube recebeu um convite do presidente do Náutico, Thomas Comber. Ele esteve na cidade de Taubaté em fevereiro de 1918. Ele também era um homem político e convidou o Taubaté para realizar partidas amistosas com outros clubes, além do Náutico, no Recife no mês de junho. E era tido como certo essa ida do Taubaté ao Recife, e obviamente não aconteceu por causa da gripe espanhola. E outro fato também, esse eu acho sensacional e muito bacana, foi que o campeonato seria disputado em 1918, o campeonato do interior, e para isso torcedoras do Taubaté, elas resolveram presentear o clube com um uniforme novo. E foi uma iniciativa delas.
não teve influência de nenhum homem, foi iniciativa das torcedoras. E elas fizeram o uniforme, aquele azul claro com a faixa branca na horizontal, com o símbolo do Taubaté no meio, que foi o uniforme que o clube acabou usando no ano seguinte e que foi campeão do campeonato do interior. Esse uniforme foi feito em meados ali de 1918 e entregue por essas torcedoras ao clube. E o nome das brabas, vamos lá, Sinésia Barbosa, Maria de Lourdes Guilherme, Esmeraldina de Camargo Carvalho e Maria Abude da Silva. Maria Abude da Silva. Essas 4 senhoras, essas brabas, em 1918, fizeram um uniforme para o Esporte Clube Taubaté. Presenteou o clube para jogar o campeonato do interior, que seria em 1918. E o uniforme foi guardado, obviamente, e só usado no ano seguinte. Já no meio do mês de janeiro, o Esporte Clube Taubaté voltou com as suas atividades, realizando treinamentos. E a novidade, né, do time para 1919, que vinha mantendo uma base desde a sua fundação, foi a vinda do que viria a ser um dos maiores jogadores da história do clube, que é Altino Marcondes, o Tatu. Ele ingressa no Taubaté na temporada de 1919. E diferente do que tem escrito por aí, ele não vem da Ponte Preta para o Taubaté. Aliás, não há registro até o momento encontrado que prove que ele jogou na Ponte Preta. Ele foi campeão campineiro jogando no White Team. Ele foi bicampeão jogando por lá. E ele vem do White Team para o Taubaté em 1919. E ele vem o grande responsável pela vinda dele para o Taubaté foi um outro jogador do time, que era o capitão do time na época. Era um cara assim, bem influente, e que inclusive no começo de 1918 jogou algumas partidas pelo Palestra Itália, que foi o Evândalo Campos. Ele foi o grande responsável pela vinda do Tatu para o Taubaté em 1919. E o Taubaté começou a realizar algumas partidas amistosas, enquanto se cogitava quando seria realizado o campeonato do interior. E o primeiro jogo do Taubaté no ano de 1919 foi no dia 16 de fevereiro contra a Associação Esportiva São José no Campo do Bosque, e o Taubaté meteu 7-0. E a partida essa que foi a estreia do Tatu com a camisa do Taubaté. E o curioso é que foram 4 gols do Evândalo e 3 do Tatu. O Taubaté vencendo aí por 7-0. E o Taubaté entrou em campo nesse jogo com Paulino, Ismael Alvarenga, Luiz Cime, Idefonso, Evândalo e Porfírio, Santinho, Ernesto, Tatu, Jajá e Aristides. E após essa sapecada na equipe joseense, diga-se de passagem, o Taubaté ele voltou a entrar em campo no dia 23 de fevereiro, também em Taubaté, no Campo do Bosque, contra o 6º Batalhão da Infantaria Leve de Caçapava, e venceu por 6-0, com 2 gols do Jajá, 2 do Tatu, 1 do Evândalo e 1 do Aristides. A terceira partida foi no dia 9 de março, novamente contra o 6º Batalhão da Infantaria Leve de Caçapava,
partida realizada em Caçapava e foi 2-2. E os gols do Taubaté foram marcados pelo Tatu e pelo Aristides. E após a realização dessa partida, que foi no dia 9 de março, no dia 10 de março, no dia seguinte, na sede da Associação Paulista de Esportes Atléticos, que ficava no Largo do Rosário, em São Paulo, aconteceu a reunião que foi decidido que seria disputado o campeonato de interior e se decidiu o regulamento, né, do campeonato. Então é extenso o regulamento, eu gastaria aqui acho que uns 7, 8 minutos lendo tudo, mas eu vou ler alguns que eu achei curioso, né? Vamos lá. Além dos árbitros para apitar os jogos, a Associação Paulista de Esportes Atléticos resolveu escalar representantes oficiais para cada jogo. O campeonato será realizado no sistema eliminatório. Os jogos teriam a duração de 40 minutos cada tempo, com 10 de intervalo. Cabe ao clube mandante providenciar os ingressos e arcar com a passagem e hospedagem do time visitante. A Associação Paulista de Esportes Atléticos terá direito a 10% da renda líquida das bilheterias. Ou seja, né, aí desde os tempos mais primórdios, aí as federações já mordendo um pouquinho, né? Vamos lá, seguindo. As partidas teriam que terminar no mesmo dia. Em caso de empate, o tempo seria prorrogado. Os times teriam até 5 dias antes do início do campeonato para fazer a inscrição de atletas. O campeonato foi dividido em zonas: Zona Central, Zona Mogiana, Zona Sorocabana e Zona Paulista. Os campeões de zona se enfrentariam até chegar aos finalistas. A final seria na cidade de São Paulo. Os finalistas teriam a passagem e hospedagens pago pela Associação Paulista de Esportes Atléticos. Ufa! Esses foram alguns aí dos regulamentos extenso regulamento do campeonato, né? Só falei alguns aí para não se estender tanto. E como foi dito, né? O campeonato foi dividido, os clubes foram divididos em 4 zonas. Na zona Sorocabana estavam Esporte Clube 15 de Piracicaba, Esporte Clube Savoia, Esporte Clube Sorocabana. Na zona paulista estavam Rio Claro Futebol Clube, Esporte Clube Corinthians de Jundiaí, Esporte Clube Pirassununguense e Paulista Futebol Clube. E na zona mogiana, somente o Comercial Futebol Clube de Ribeirão Preto. E na zona central do Brasil, que é aqui a região do Vale do Paraíba, Esporte Clube Taubaté, Associação Atlética Caçapavense e Associação Esportiva Guaratinguetá. Aí os principais rivais do Taubaté aqui na região, onde sai a lasca nas partidas. Então, vamos falar somente, vamos com foco ao Esporte Clube Taubaté, não tem necessidade de falar das outras zonas. Então, o Taubaté ele enfrentou a Caçapavense antes, por motivos desconhecidos. A Esportiva de Guará desistiu de participar do campeonato. Então acabou ficando na zona central somente Taubaté e Caçapavense. Talvez ficou com medo de enfrentar o Taubaté e apanhar como apanhou na Liga Norte de Futebol. Vai saber, né? Então, na zona central ficou somente Taubaté e Caçapavense. E mediante sorteio foi decidido que a partida seria realizada em Taubaté. E no dia 23 de março, né, as equipes se enfrentaram no Campo do Bosque, com um bom público. O Campo do Bosque recebeu aí um bom público, o estádio completamente lotado. E o Taubaté simplesmente destruiu a Caçapavense, humilhou a Caçapavense. O árbitro da partida foi Odilon Penteado e o Taubaté venceu por 9-1, não dando chances para a equipe de Caçapava. Os gols do Taubaté foram marcados por Jajá 2 vezes, Tatu 2 vezes,
Porfírio, Sanzoni, Evândalo, Aristides e Santinho. 9-1 para o Taubaté. O Taubaté entrou em campo com Paulino, Ismael, Luiz Cime, Ernesto, Santinho, Porfírio, Evândalo, Sansone, Tatu, Jajá e Aristides. E na noite, né, da partida, na noite não, minto, no dia 25 de março, 2 dias após a partida, às 19 horas, no Hotel Lino, um hotel que havia um hotel assim, chique, podemos dizer assim, que havia em Taubaté na época, foi oferecido um banquete aos jogadores do Taubaté, fornecido por alguns sócios do clube. O salão do hotel estava caprichosamente decorado nas cores azul e branco, e no centro havia uma enorme mesa com um formato do número 9, né? Fazendo alusão aos 9 gols feitos na partida contra Caçapavense. E sentaram-se na mesa os atletas, João Rachou, que era o diretor técnico, o treinador, trazendo para os era o técnico da equipe, o doutor César Costa, que era o vice-presidente, Antônio Valente da Silva, tesoureiro do clube, Cornélio Aguiar e José Moreira Cunha, que eram os secretários, e sem contar sócios do clube e alguns representantes da imprensa. No centro da mesa haviam 2 bolas, e uma que foi usada na partida e balançou as redes da Caçapavense 9 vezes, e a outra de chocolate, olha que curioso, que foi oferecida aos atletas pelo senhor José Teixeira, proprietário do hotel. E durante o banquete tocou a orquestra do Cine Odeon. Bem legal aí, curioso essa comemoração. Mostra aí como era importante, né, essa vitória nessa primeira fase do campeonato. Com essa vitória o Taubaté foi denominado campeão da Zona Central, né? Sem contar que era com a Caçapavense, que era um grande rival do Taubaté, né, nessa época. E dando sequência ao campeonato, o Taubaté enfrentou o Brasil Futebol Clube, da cidade de Santos. Mas antes dessa partida, o Taubaté realizou um amistoso contra a Associação Esportiva São José, no dia 30/3, em São José dos Campos. E, infelizmente, numa sorte aí do destino para a equipe joseense, o Taubaté perdeu por 1-0. Ele perdeu por 1-0 e foi derrotado em São José. E daí, no dia 6/3, o Taubaté enfrentou o Brasil Futebol Clube na cidade de São Paulo, no campo da Floresta. O árbitro Odilon Penteado. E o Taubaté venceu o Brasil Futebol Clube, que era da cidade de Santos, e por 3-1. O Taubaté venceu por 3-1 com gols do Tatu, do Evândalo e de Aristides. Tatu, Evândalo e Aristides. 3-1 Taubaté, colocando o Taubaté na finalíssima do Campeonato Paulista do Interior. E o Taubaté, né, nessa partida que venceu por 3-1, ele entrou em campo com a seguinte formação: Paulino, Ismael, Luiz Cime, Ernesto, Santinho, Porfírio, Evândalo, Sansone, Tatu, Jajá e Aristides. Então o Taubaté aí se credenciou a chegar à final do Campeonato Paulista do Interior com essas 2 vitórias, né? Era um campeonato eliminatório, um campeonato curto. Então o Taubaté chegou na final contra o Comercial Futebol Clube, da cidade de Ribeirão Preto. E o Comercial era tido como favoritaço para conquistar, né, o campeonato. O Taubaté veio como azarão. O Comercial já era um time assim também bem conhecido na capital paulista, assim como o Taubaté, mas era um clube mais pomposo.
Não que no Taubaté não tivesse gente da alta sociedade. Sim, tinha o próprio treinador João Rachou, Luiz Simi, a família italiana, o Evandro, que era o capitão responsável por trazer o Tatu, era um rapaz que de família de posse. Mas o Taubaté tinha negros no time, né? Tinha gente do povo no time que era um tapa na cara da sociedade paulistana da época. Até tinha o Jajá, o Aristides, o Jajá que foi o primeiro negro a vestir a camisa do Taubaté. O Taubaté que foi um dos percussores no estado de São Paulo e no Brasil a ter jogador negro. Em 1915 o Jajá já envergava a camisa alveazul. Aí, posteriormente veio seu irmão Aristides, e tinha alguns mestiços também no time, né? O Tatu, Ernesto. Então, sem contar os torcedores do Taubaté. Tem essa curiosidade, os torcedores do Comercial eram torcedores assim, mas podemos dizer civilizados. A torcida do Taubaté era tida como sem educação, baderneira, ficava gritando. Sem contar que tinha um bom contingente de negros na torcida do Taubaté. E isso não era visto como bons olhos. Inclusive, há relatos que alguns deles tentaram proibir de entrar no estádio na final, né? E a final que foi disputada em São Paulo, também no campo da Floresta, palco da semifinal, que o Taubaté venceu o Brasil Futebol Clube. E a finalíssima, ela aconteceu no dia 13 de abril. E novamente, pelo placar de 3-1, o Taubaté se sagrou campeão paulista do interior, o primeiro campeão paulista do interior. No primeiro tempo, o Taubaté fez 1-0 com o Sanzoni. No segundo tempo, Quimin empatou para o Comercial. E Evândalo fez o segundo do Taubaté e Tatu fechou a tampa do caixão. 3-1 para o Taubaté. O Taubaté entrou em campo com Paulino, Ismael Alvarenga, Luiz Simi, Ernesto, Santinho, Porfírio, Evândalo, Sansone, Tatu, Jajá e Aristides. Essa foi a formação campeã do Taubaté, o time base que praticamente jogou todos os jogos. O árbitro foi o Odilon Penteado. E o Taubaté, assim, se tornou o primeiro campeão paulista do interior. E vou ler aqui um trecho do jornal O País, do Rio de Janeiro, que referiu ao título do Taubaté da seguinte maneira: o campeão do interior dispõe de um time muito homogêneo e combinado, notadamente as linhas de halves e forwards. Eram os termos que se usavam na época, né? Continuando. O ataque é esplêndido, sendo a ala esquerda terrível, formada por Jajá e Aristides. Que homens! Jajá, esse cara era negro, na época, preconceito pra cá. Não que tenha assim, mudado tanto, não, mudou, né? Mas né, ainda existe hoje em dia, mas na época era, nossa, era algo nojento. E os caras destruíram, acabaram com o jogo, simples. Chupa a sociedade, chupa comercial, né? Chupa. Continuando. Outro elemento que se destaca é o halfback direito, Ernesto, de uma segurança pouco comum. Os backs firmes nas entradas, mas poucos precisos nas rebatidas. Destaca-se Luiz Simi. O goalkeeper, Paulino, excelente. Tá, então, o relato do jornal O País, do Rio de Janeiro. E tem aqui um outro relato que eu separei para ler aqui, uma revista que se chamava A Vida Moderna de São Paulo, que se referiu ao título do Taubaté da seguinte maneira: a equipe nortista esteve magnífica, sendo merecidíssima da vitória estupenda que alcançou por 3-1, conquistando assim o título de campeão do interior e a taça Parafuso. Não podemos terminar essa rápida notícia sem nos referirmos ao esplêndido jogo de Jajá e Aristides, olha os meninos aí de novo, que formam a ala esquerda do time taubatiano. São dois footballers de primeira água, dignos de figurar em qualquer clube da primeira divisão. Francamente, nenhum de nossos teams possui uma ala cujo jogo se compare
a desses jogadores. Sensacional o relato, sensacional. Dá pra ver que o Jajá Aristides jogava um pouquinho, né? Só um pouquinho, né? Espetacular, sensacional. Um outro relato aqui vem do jornal A Rua, é o Seminário Ilustrado do Rio de Janeiro, outro jornal carioca. Vamos lá, ele diz o seguinte: o time do Taubaté é digno de uma menção especial. Merecidamente conquistou o título de campeão do interior de São Paulo. Homogêneo, forte, combinado, é um conjunto respeitável que poderá opor séria resistência ao mais disciplinado time da capital. Aí, ó, se preparem, lá vem os meninos de novo. Jajá e Aristides formam a ala esquerda. Terríveis esses dois jogadores. Os outros também de primeira ordem. O halfback direito, Ernesto, um profundo conhecedor de sua posição, entrando com segurança e distribuindo o jogo com acerto. O center Tatu, ó homem, é habilidoso e muito esforçado, dá conta do recado. O captain, né? O capitão Evândalo distribui o jogo com maestria e tem chute violento. Dos fullbacks, destaca-se Luiz Cime. O Luiz Cime, eu costumo dizer que é o primeiro carniceiro, açougueiro, arrancador de canelas do Taubaté. Então vamos lá, vou voltar aqui. Dos fullbacks, destaca-se Luiz Cime, muito firme nas entradas. O Luiz Cime é um verdadeiro arrancador de canelas, ele prova isso mais à frente, mas não é o tema de hoje, então vamos continuar aqui. Então, isso foram o relato de alguns jornais que não são, né, de Taubaté, um jornal de São Paulo e dois do Rio de Janeiro, dando destaque à conquista do Campeonato do Interior do Taubaté. E daí teve o famoso regresso, né, para Taubaté, que foi uma festa aí descomunal na cidade, um negócio poucas vezes visto naquela época, né. O Taubaté, né, foi campeão no dia 13 de abril e nesse mesmo dia, às 20 horas, era quase impossível entrar na estação de trem aqui de Taubaté, tamanho e número de pessoas que estavam lá. E dentre essas pessoas estavam corporações musicais, né, que é da companhia Taubaté Industrial, a Filarmônica Taubatéense. Mas a festa não começou aqui em Taubaté. Ela começou na cidade de Jacareí, na parada da estação daquela cidade, quando o vagão com a equipe taubatiana foi recebida pela Corporação Musical Carlos Porto, além de muitas pessoas parabenizando a equipe taubatiana pelo título. E em Caçapava também houve homenagem. A equipe foi homenageada pela Corporação João do Carmo. Essa corporação fazia parte da cidade de Taubaté, mas se deslocou até Caçapava, né, para prestar essa homenagem. Também havia um grande número de pessoas, de taubatianos. Acho que o pessoal de Caçapava devia estar com aquela dorzinha de cotovelo, né? Porque já que era um rival do Taubaté. E na cidade de Taubaté foi uma euforia total. Bateria de fogos, apitos, serpentina, uma festa assim de parar tudo. E os jogadores, ao desembarcarem do trem, eles foram literalmente carregados nos braços do povo, que levaram os jogadores nos braços até a sede social do clube, que ficava no centro da cidade, e virou carnaval. A festa durou aí praticamente a madrugada toda. Tem ainda uns registros de festas pela manhã, muita gente embriagada, e foi isso. Taubaté
primeiro campeão paulista do interior. Após a conquista, o Taubaté ainda realizou alguns jogos amistosos com equipes gabaritadas de São Paulo e, por fim, ele enfrentou o Paulistano, que era o campeão paulista, na Taça Competência, campeão do interior contra o campeão paulista. O Taubaté acabou não vendo a cor da bola e foi derrotado por 5-0. E ele encerrou, então, o ano de 1919, que foi um ano positivo para o clube, a conquista de um baita título. E quem quiser saber mais, porque eu procurei aqui fazer o resumo do resumo, com algumas informações interessantes, curiosas, pertinentes. Algumas dessas informações vocês podem ter certeza que não vão ouvir, não vão ler em lugar nenhum, não tem. A não ser que você vá pesquisar e tal. Espero que tenham gostado, mas quem quiser saber mais, assim, e mais a fundo ainda, nessa campanha do título do Taubaté, futuramente aí vamos estar lançando um livro, e lá vai ter mais coisas, muito mais histórias curiosas, jogos. O livro não é sobre o campeonato de 19, mas engloba ele. E tá ficando bem legal, Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, curtido as histórias, as curiosidades. E semana que vem estamos de volta com um convidado, outra história. Não sei. Mas semana que vem estamos de volta. É isso. Mande aí o podcast aí, compartilhe aí com os amigos, manda aí no grupo da família e até a próxima. Fui!